Amados, vamos então refletir na palavra de Deus nesta manhã, a partir de Isaías 46, versículos 3 e 4. Isaías 46, os irmãos podem estar de pé por um instante em reverência à palavra do Senhor. Eu estou usando a versão ACF, tá bom? Apenas 2 versículos para nós iniciarmos aqui nossa reflexão. Então, estarei lendo, em seguida os irmãos repetindo. Diz assim: ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo Israel, e todo o restante da casa de Israel, a quem trouxe nos braços desde o ventre, e sois levados desde a madre, e até a velhice eu serei o mesmo, e ainda até aos cabelos brancos eu vos carregarei. Eu vos fiz, e eu vos levarei, e eu vos trarei, e vos livrarei. Os irmãos, por favor. Versículo 3 e 4, pode, por favor. Amém. Que o Senhor abençoe a sua palavra lida. Feche seus olhos, amado Deus, bendito e eterno Pai celestial. Eis aqui, Senhor, a tua palavra, que é santa, que é poderosa, que é preciosa. E que o teu Santo Espírito possa nos conduzir neste momento aos mananciais de vida que emanam da tua palavra. De modo que nós saiamos daqui hoje, Senhor, enriquecidos e cheios da porção que o Senhor preparou para nós, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos se assentem, por gentileza. Foi nos proposto um tema para reflexão nesta manhã, que trata do valor do idoso para o reino de Deus. E eu penso que seja necessário dar um passo atrás e relembrar o básico, né? Que o idoso não nasceu idoso. Antes, né? Logo antes de ser criança, jovem ou idoso, o fato é que cada pessoa tem valor aos olhos de Deus, por ser uma vida, por ser criada à imagem e semelhança do nosso Deus. Assim, irmãos, antes mesmo de destacar o valor do idoso para o reino de Deus, se faz necessário então ressaltar o valor do idoso em todos os ambientes sociais, como por exemplo na família, na atividade profissional, nas artes, lazer, na cultura, na vida eclesiástica, etc. O idoso, ele tem valor não apenas por ser idoso, mas por ser alguém, por ser uma vida preciosa pela qual Cristo morreu. Eu sei que, falando assim, parece uma afirmação até óbvia, né? E é mesmo, de fato é. Mas a questão é que nós vivemos na chamada era pós-moderna, que prega, dentre outras coisas, algo que eu chamo de o dogma do novo.
que é o dogma do novo? É aquela ideia, aquele conceito de que ensina que o novo é sempre bom e melhor do que o velho. E norteados por esse tipo de mentalidade, a sociedade então, ela passa a desprezar, a desqualificar, a desmerecer tudo aquilo que é rotulado ou considerado como velho. O termo velho em si, ele se tornou tão pejorativo que nominar algo ou alguém de velho, por exemplo, basicamente, segundo o dicionário, significa dizer que aquilo ou aquela pessoa que se chama de velho é acabado, batido, surrado, usado, despesa, arcaico, caduco, ido, gagá, gasto, primitivo, etc. A lista é grande. Os irmãos já entenderam onde nós queremos chegar nessa nossa reflexão. E é por isso que as pessoas, por exemplo, se ofendem ao serem chamadas de velhas atualmente. Sejamos sinceros, ninguém aqui gosta de ser chamado de velho, né? Vamos combinar. Justamente porque, por todos esses significados que já estão intrínsecos nessa palavra velho. Toda essa conotação negativa, desprezível, pejorativa, negativa, descartável, né, inútil, que foi atribuída a esse termo. E aí, de fato, quando nós dizemos que algo é velho, basicamente nós estamos dizendo, olha, isso aí é um lixo, não presta para nada. E quando nos referimos a alguém, a uma pessoa, né, nesse tom, o fulano já está velho demais, né? Geralmente não é um elogio que se está fazendo. Então, irmãos, não resta a menor dúvida de que eu qualificaria assim, não resta a menor dúvida de que um dos deuses, com D minúsculo, um dos ídolos da atualidade é a juventude. É a juventude. A idolatria da juventude é implacável. Nós vivemos numa sociedade totalmente idólatra à juventude, por assim dizer, né? E essa idolatria que move a sociedade, ela é implacável. Em nome dela, dessa idolatria da juventude, a qualquer custo, a qualquer preço, muitos se expõem a todo tipo de riscos. Riscos de saúde, riscos financeiros, riscos de ordem familiar, enfim, inúmeros, toda sorte de riscos. As pessoas se expõem pelo simples fato de que tomaram para si um ídolo chamado juventude, né? E isso também provém de uma, eu diria, de uma necessidade de aceitação numa sociedade onde somente, como eu disse, o novo tem valor. Então, as pessoas se veem desesperadas, porque a sociedade só valoriza aquilo que ela classifica como novo. E aí, se eu me percebo como velho ou como qualquer coisa diferente daquilo que a sociedade chama de novo, eu começo a não perceber mais valor em mim mesmo. Essa é aquela mentira contada muitas vezes e que vira verdade na mente de muitas pessoas, infelizmente. Muitos que realmente passam a acreditar que, por já terem uma certa idade, perderam todo o seu valor. Mentira, mentira.
porque ao olharmos para a palavra de Deus, não é essa ótica que o Senhor nos apresenta. Alguns, nesse frenesi da sociedade idólatra da juventude, alguns passam até mesmo a esconder a própria idade, pelo medo da rejeição social. Às vezes parece uma coisa assim, até cômica, né? Às vezes que as pessoas falam num tom de brincadeira, ou não falam num tom de brincadeira, mas o fato é que isso externa essa, entre aspas, brincadeira, né? De esconder a idade, não querer falar a idade. Isso externa o que? Um certo sentimento de rejeição social, ou um medo, pelo menos, de ser rejeitado ao revelar, digamos assim, a idade, revelando com a idade o fato de que talvez eu não seja aquilo que a sociedade chama de novo. E aí talvez aos olhos dessa sociedade idólatra do novo, idólatra da juventude, eu também não tenha valor algum. Outros passam a se comportar como jovens, por vezes caindo até, eu diria, no ridículo. Irmãos, eu sei que não é comum, né, aí fora, mas, aliás, aproveito para abrir um parêntese aqui e dizer que eu sou um homem de 39 anos de idade, né, e estou feliz com a minha idade. Não tenho vontade de ter 20 anos, já tive, já passei dessa fase, e estou feliz e tranquilo com a idade que tenho. Amém? Assim como estarei, se o Senhor me permitir, chegar aos 50, aos 60, para a glória de Deus. Amém? Então, nessa sociedade idólatra jovem, se eu for rotulado como velho, eu sou descartado. Eu não tenho mais voz, eu não tenho mais vez. Entretanto, felizmente, Deus tem uma visão totalmente diferente desse mundo sobre os idosos, e glória a Deus por isso. E é a Bíblia, a palavra de Deus, que nos demonstra isso, porque é à luz da palavra de Deus que o valor do idoso é revelado aos olhos de Deus. Então eu queria aqui brevemente ler alguns versículos para nós ressaltarmos a visão bíblica, a visão de Deus acerca do idoso, da melhor idade, né? Da idade de ouro, chame como você quiser nominar. O primeiro versículo está em Levítico 19, versículo 32. Levítico 19, versículo 32. Diz assim a palavra de Deus: diante dos cabelos brancos te levantarás e honrarás a face do ancião, e temerás o teu Deus, eu sou o Senhor. Nesse versículo fica muito claro que aos olhos de Deus, os idosos, aqui que a Bíblia, eu achei tão bonita essa expressão, carinhosamente chama de cabelos brancos, né? Fica claro que à luz da palavra de Deus, aos olhos de Deus, os idosos então são dignos, essa é a palavra, são dignos de reverência e honra. Aí alguém pode pensar assim: não, pastor, mas eu pensei que nós só devêssemos reverenciar e honrar a Deus. Claro, a reverência e honra a Deus é aquela que é devida a Ele, mas não significa que nós não possamos reverenciar outras pessoas,
né? Nossos pais, nossas mães, nossas esposas, nossos maridos. Dai a cada um o que é devido. Eu não posso dar a honra de Deus para outra pessoa, mas eu posso dar a qualquer pessoa a honra que inclusive a palavra de Deus me ordena, me orienta a dar, a honra que lhe é devida. Então os idosos, à luz da palavra de Deus, são sim dignos de reverência e de honra. O texto ele deixa isso explícito, né? Quando ele aponta justamente até o gesto de se levantar e honrar a face, ou seja, honrar o idoso, honrar a pessoa mais experiente, que já caminhou mais, né? Que já percorreu um caminho a mais do que os demais. Então, perceba que isso vai totalmente na contramão do que nós falamos anteriormente, que é a visão desse mundo, dessa sociedade, de que o idoso, uma vez classificado, rotulado como velho, é o quê? É inútil, é descartável, não tem mais nada a acrescentar, não tem mais nada a produzir, não tem como contribuir em absolutamente mais nada. Perceba então que há esses extremos entre uma visão mundana, uma visão maligna, digamos assim, e a visão de Deus acerca de quem é a pessoa idosa. A pessoa, ali os carinhosamente chamados de os cabelos brancos. Amém? Então são dignos de reverência e de honra. Quem aqui não se lembra do fato de que aquela expressão que muitos se usavam, eu ouvi muito na minha infância, talvez muitos aqui também: olha, meu filho, respeite os mais velhos, né? E um princípio profundo através dessa frase nos foi passado. Esse princípio, o princípio de quê? De que aqueles que têm mais idade são dignos de reverência, de respeito, de honra. Seguindo, um outro versículo em Jó capítulo 12, versículo 12. Jó capítulo 12, versículo 12. Diz assim: com os idosos está a sabedoria, e na longevidade o entendimento. Esses livros, toda a palavra de Deus é maravilhosa, mas eu confesso que eu tenho uma queda especial pelos livros de sabedoria, porque eles têm essas máximas, essas declarações às vezes simples, diretas e objetivas, mas quanta profundidade, quanto conhecimento, quanto entendimento para nós, para o bem viver, né? Quanta instrução para a nossa vida. Então, perceba, a palavra está sendo enfática ao dizer que a sabedoria acerca da vida está com os idosos. E aí, disso eu posso concluir, por exemplo, que uma geração, ou a geração, ou uma das gerações mais tolas, será justamente aquela que desprezar os seus idosos. Porque se a sabedoria está com eles, e uma determinada geração resolve censurá-los, colocá-los de lado, de canto, descartá-los e dizer: olha, fiquem bem aí, porque nós não queremos ouvir nada do que vocês têm a dizer. Vocês não têm nada para nos ensinar, né? Nós aqui que sabemos tudo agora,
nós é que reinventamos a roda, enfim, nós não precisamos de vocês para nada. Tolice, pura tolice, porque a palavra de Deus não pode mentir, ela não mente, amém? Então, quando a Bíblia assevera algo, eu creio com todas as minhas forças, e a palavra está sendo enfática ao dizer que é com os idosos que está a sabedoria. Em versos aqui anteriores, posteriores, ela vai falar dos jovens, e vai dizer que com os jovens está a força, no sentido do vigor. De fato está, de fato, né? A gente vai dando uma avançada, né? Hoje eu fui descer a escada, o joelho já deu né? Dá uma, de vez em quando dá, quando vai entrar no carro, a gente vai sentindo que vai mudando alguma coisa, né? Na medida que o tempo vai avançando. Mas quem aqui nunca se pegou com aquele pensamento assim: olha, eu gostaria de ter a cabeça que eu tenho 20 anos atrás? Quem nunca se pegou pensando nesse tipo de coisa, né? Justamente uma prova de quê? De que à medida que vamos vivendo mais, nós vamos nos tornando mais sábios. E a sabedoria pessoal é interessante porque ela nunca tem que ser comparada com o outro. Eu não avalio, eu não meço a minha sabedoria a partir de outras pessoas, do outro. Eu meço essa sabedoria a partir de mim mesmo, olhando para mim mesmo, para quem eu era e para quem eu tenho me tornado no decorrer dos anos. E aí, se todos nós fizermos esse exercício, como diz a palavra de Deus, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e não apenas no dia da ceia, né? Não tem nada lá no texto dizendo isso, mas então quando ele diz examine-se a si mesmo, eu vejo isso como um incentivo de um autoexame constante, em todos os aspectos da nossa vida, e nesse aspecto não é diferente. Eu preciso estar constantemente me avaliando, e eu vou perceber o quanto Deus tem trabalhado na minha vida, ao perceber como eu era desprovido de sabedoria, quando mais jovem, para não dizer que era tolo, né? E quanto o Senhor tem acrescentado sabedoria na nossa vida, com o passar dos anos. Então, a sabedoria acerca da vida está com os idosos. Uma coisa que particularmente sempre gostei muito e gosto, é de conversar com quem já tem, né, uma quilometragem mais alta que a minha, né? Porque como eu aprendo nessas conversas, nesses diálogos, e justamente se cumpre o que a palavra de Deus nos diz. Um terceiro versículo, então, está em Provérbios, capítulo 20, Provérbios 20, versículo 29. Provérbios 20, 29, diz assim: a glória do jovem é a sua força, e a beleza dos velhos são os cabelos brancos. Aí, quem disse que você não é bonito? Não é a Bíblia, tá vendo? Né? Os padrões, né, que nos são impostos, esses ditos, supostos padrões de beleza, que a sociedade nos impõe, né? Agora está ficando difícil porque eu também já estou ficando sem cabelo, né? Mas quando eu tinha cabelo, né? Quando eu era bem mais jovem, tinha cabelo, desde os 7 anos eu tinha lá os meus primeiros 3 fios de cabelos brancos. E aí eu lembro que na escola era uma atração, né? Quem é esse garoto que tem cabelos brancos, né? Mas eu sempre gostei, sempre achei,
né, que de alguma forma aquilo ali me tornava um pouco especial, vamos dizer assim, né? Então, irmãos, perceba, há uma beleza no avançar da idade, uma beleza diferenciada, uma beleza que nós precisamos aprender a olhar e apreciar, e não demonizar, sabe? Com todo respeito, é claro que nós devemos, podemos, enfim, somos livres para nos cuidar esteticamente, etc. Cada um deve fazer aquilo da maneira que melhor se sentir bem, mas o fato é que eu acho que a melhor beleza que existe, e aí pessoalmente falando, é justamente a beleza natural, né? É o sermos quem somos. Assim, se formos aceitos ou não, seremos pelo que somos, de fato. Então, que possamos aprender a admirar, nesse terceiro ponto que a palavra de Deus nos demonstra, essa beleza única que está com os idosos, que reside nos idosos. É isso que a palavra de Deus está nos testemunhando. Voltando algumas páginas em Provérbios 17, nós temos então no versículo 6, uma quarta característica, sobre como Deus vê, sobre o valor do idoso aos olhos de Deus e da palavra de Deus. Provérbios 17, versículo 6. Um texto até conhecido, diz assim: a coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os seus pais. A partir desse texto, eu extraio um princípio, uma lição, um entendimento, de que há uma realização no avançar da idade. O idoso, ele tem um tipo de realização, não significa que seja a única realização na vida, mas é um tipo peculiar, específico, inerente ao avançar da idade, àquele que é idoso. O jovem não tem como vivenciar esse tipo de realização aqui. Há uma realização no idoso em ver a sua posteridade. Eu chamo isso de ser eternizado, de ser perpetuado, né? Os irmãos certamente não conheceram o meu avô, Raimundo Feitosa da Silva, né? Mas os irmãos estão olhando para mim aqui agora e estão vendo as sobrancelhas dele, né? Que elas estão eternizadas aqui em mim. Então, o idoso, ele tem uma alegria de ver, ele tem uma realização própria dessa idade, ao ver a sua posteridade. Ele teve os filhos, e agora ele começa a ver os filhos dos filhos, conhecidos como netos, né? E o pastor está ali com o netinho dele, todo feliz, né? Então deve se olhar lá e ver alguns traços, certamente, né? Seus lá. E é uma alegria, é um tipo de realização diferente, que nós ainda, enquanto mais jovens, não temos como experimentar. É algo próprio da melhor idade, é algo próprio do avançar da idade. Então perceba quanta coisa boa a palavra de Deus nos demonstra, quanto valor há, segundo a palavra de Deus, em alcançar, em atingir essa melhor idade. Amém? E concluindo aqui, Salmo 92, o Salmo de número 92, e o versículo 14, também bem conhecido. Salmo 92, 14, diz assim, ó: na velhice ainda darão o quê?
frutos, e esses frutos serão viçosos e vigorosos. Irmãos, você já foi naquele hortifruti de manhã cedinho, aí você entra, aquelas frutas estão com aquele cheiro gostoso, aí eles borrifam aquela água assim, aí você olha, ela está brilhando assim, olhando para você, né? A sua boca apetece imediatamente. É um fruto vistoso, vigoroso, viçoso, né? Aquele que salta os nossos olhos quando nós olhamos, e ele exala também esse aroma agradável. Perceba, a palavra de Deus está nos ensinando que o idoso, um dos valores do idoso aos olhos de Deus, é que justamente eles são e serão, essa é a promessa de Deus para os idosos, de que eles serão frutíferos, até na velhice ainda darão frutos, e não qualquer tipo de fruto, mas frutos viçosos e vigorosos. Lá em casa eu tinha um pé de uma goiabeira, até recentemente, e ela foi deteriorando e foi sendo carcomida, secou um lado e ficou literalmente, a gente teve que colocar uma escora, porque deu cupim, formigueiro, praticamente acabou com ela por dentro. Então o caule dela embaixo ficou bem deteriorado, mas havia ainda alguma vida passando da terra para ela, porque ela ainda continuava todos os anos a dar frutos, e muitos frutos. E era impressionante, era uma coisa até chocante você ficar olhando, porque quando você olhava ela assim, o caule, você via assim, meio seco, aquela coisa. E se você olhar só aquela parte dela, ninguém diria, olha, isso aí já era, já foi, já acabou. Mas ao levantar os olhos, e todas as vezes, né, que entrava setembro, ela florescia novamente e dava os frutos, né? Por fim, por conta de uma reforma lá, precisou ser removida, e que tristeza foi vê-la sendo removida. Mas exatamente isso que me vem à mente quando eu me deparo com um texto como esse. Não importa nosso exterior, nossa aparência, a palavra nos assegura que ainda na velhice, ainda na melhor idade, na idade de ouro, enfim, independentemente do termo que a gente use, ainda que os meus dias avancem, o Senhor me garante que esses dias serão frutíferos até o fim da minha caminhada sobre essa terra. Amém? Então, quem cria é quem atribui valor à sua criação. É o Criador que dá valor à sua criação. E o valor do idoso, então, não vem do mundo, não vem da sociedade, não vem das ideologias contemporâneas, dos pensadores, não. Quem criou o idoso foi o Senhor. Quem criou cada vida sobre a face da terra e que se torna idosa foi o Senhor, o seu Criador. Por isso o valor do idoso, ele vem do Senhor, e é o Senhor quem o criou e quem o sustenta e o sustentará até o fim dos seus dias. A palavra tem uma expressão muito bonita também para se referir até à partida das pessoas, falando de Abraão e de tantos outros. E partiu fulano, foi recolhido ao Senhor, né? Em fartura de dias, viveu abundantemente, viveu intensamente, viveu prazerosamente, viveu para a glória de Deus até o seu último dia. Que seja assim na minha e na vida de cada um dos irmãos aqui, em nome de Jesus. Eu gostaria de
que concluíssemos lendo o Salmo 71, versículo 9. Vamos ler todos juntos. Salmo de número 71 e versículo 9. Amém? Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Não me rejeite. E o Senhor atenderá essa nossa petição em nome de Jesus, porque nós, ainda no avançar da idade, e os irmãos que já atingiram essa melhor idade, saiba que vocês não estão desamparados pelo Senhor. O Senhor é a sua força, Ele é o seu sustentador, em nome de Jesus. E que nós possamos aprender a olhar para os nossos idosos, que são pérolas, são dádivas do Senhor para nossas vidas, como vimos aqui. Que possamos aprender a olhar para eles, não com o olhar do mundo, mas com esse olhar, com esse óculos que a palavra de Deus nos apresenta e nos põe a visão, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de orar, antes de devolver a palavra. Senhor nosso Deus, muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor é bom, e uma das provas da tua bondade está justamente na possibilidade, ó Pai, de viver essa longevidade de vida. Ó Deus, ensina-nos, Senhor, a olhar para os nossos idosos como o Senhor olha. Ensina-nos, ó Pai, a perceber, a extrair tudo o que podemos deles, toda a sabedoria de vida, todo o entendimento, ó Pai. Muitas vezes no trato, no falar, no agir, no se portar, na simplicidade, na objetividade, na humildade, ensina-nos, Senhor. E eu sei que certamente o Senhor tem nos dado esses irmãos em nosso meio, para nosso exemplo, e nós agradecemos pela vida de cada um deles, porque eles têm valor para o Senhor e têm também para nós, na medida em que seguimos as suas pegadas e o seu exemplo de fé. Muito obrigado, Senhor, pela vida aqui dos irmãos da melhor idade da PIB em Saracuruna. Muito obrigado a Deus por esse ministério, pela forma atuante, incansável, como eles têm atuado ainda nessa melhor idade para o teu reino, cumprindo a palavra que diz que eles continuariam dando frutos, e nós somos testemunha, porque temos visto esses frutos no nosso cotidiano. Muito obrigado, e que o Senhor possa frutificar e multiplicar os dias de cada um dos nossos irmãos da melhor idade, em nome de Jesus. Amém.